Boa noite, pessoal. Entrando aqui agora, vamos esperar o pessoal começar a chegar. Daqui a pouco o Dr. Rodrigo vem aí também. Hoje vamos falar sobre apneia do sono. Por que é tão importante a gente falar de apneia do sono? Quais são os impactos da apneia do sono na vida das pessoas, no organismo? Quais doenças que a apneia pode causar? Ale, boa noite, tudo bem? Charlene, Rodrigo entrou. Já convidar aqui o Rodrigo. Calma aí. Pronto. Rodrigo aguardando aí. A hora que desce já aceita. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, doutor Alexandre Colombini. Tudo E bom, meu aí, amigo? tudo bem? Tudo certo? Como Tô estão? aqui Como na tá? luta ainda, nem saí ainda. Tá de... Você tá no consultório ainda? Tô. Não tá fácil, né? Em casa, como estão as coisas? As meninas estão bem? Tudo bom, graças a Deus. Todo mundo bem, brincando. Estamos com uma cachorrinha nova lá. Ah, é? Não, E não, já passei dessa fase, cara. Não tenho mais coragem, não. A Denise aí. Oi, Denise. ela que quis, você acredita? Mas tá Não, sendo bom para todo não. mundo. Um momento complicado, então tá sendo muito útil a Queen. Não, ajuda, né? Sem dúvida alguma. Bom, gente, Dr. Rodrigo, pneumologista, a gente estudou junto, fizemos faculdade de Marília. O Rodrigo era meu veterano na época da faculdade. Rodrigo, se apresenta aí para quem ainda não te conhece e aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o ronco-apneia do sono. Vamos lá, boa noite a todos. Eu sou Rodrigo Santiago, sou pneumologista, atendo em São Paulo, no Tatuapé, na Zona Leste. E como o Alexandre falou, a gente fez faculdade junto, sou um ano mais velho que ele de faculdade. Eu acho que de idade você deve ser uns 10 anos mais velho que eu, mas de faculdade eu sou mais Mas, velho que você. mas continua mais bonito, né? E, por sinal, o primeiro cara que me abriu as portas para a gente fazer uma live foi você, foi muito bacana. E agora a gente está na nossa live 2 a missão, né? Falar hoje de apneia do Sim. sono, algo importantíssimo, subdiagnosticado, né? E com implicações graves muitas vezes, e que, como a grande maioria das doenças crônicas, as pessoas não dão valor até que vem uma doença aguda e ferra de vez com a pessoa, né? Então acho que é muito importante a gente demonstrar toda a necessidade de fazer o diagnóstico e de cuidar de quem tem esse problema. Vai ser muito bacana esse bate-papo hoje. Eu acho que esse é o principal ponto, Rodrigo. Se a gente conseguir passar para as pessoas que estiverem assistindo hoje aqui que roncar nunca é normal e que a apneia do sono é uma doença subdiagnosticada e que precisa de um tratamento, eu acho que a missão foi cumprida. Depois, né, tem outras informações que as pessoas vão conseguir pegar, tem meu e-book, enfim, tem a informação está por aí, mas se as pessoas hoje que estão assistindo a gente entenderem que roncar nunca é normal e que a apneia do sono vai desencadear um monte de sintomas e doenças que a gente vai falar aqui agora e que, de repente, poxa, por que eu tenho uma pressão que não melhora? Por que eu não tenho um desempenho no trabalho adequado? Né? Que isso tudo pode ser, sim, impacto de um sono mal dormido e com problemas. Eu acho que a missão foi cumprida aqui. Sem Né? dúvidas. Acho que a ideia é essa mesmo. Então tá, vamos começar. Você quer passar a definição básica do que é uma apneia? Quer que eu fale? O que você prefere? Vamos lá, fala pro pessoal o que é a apneia do sono, né? Mas para todo mundo entender, a apneia é parar de respirar, né? Então a gente geralmente tem, para tentar facilitar bem para todo mundo entender, quando você tem uma pausa respiratória de até 10 segundos, não é isso, Alexandre? Isso. E que pode ser mais de 5 vezes numa hora, tá? Uma vez ou outra, uma pessoa que está com o nariz entupido, né, que é bem a sua praia, e aí uma rinite ou mesmo uma sinusite, o nariz está mais congesto, né, está entupido, pode ter uma dificuldade mais de dormir, de respirar. Uma vez ou outra, vá lá. Agora, a gente precisa muito dos namorados, das namoradas, dos cônjuges nesse momento, porque às vezes as pessoas pensam que dormem muito bem. Não, do jeito que eu deito, eu durmo e acordo no outro dia. Não Eu necessariamente deito e dormiu bem. capoto, né? Eu Pois é, deito e deito capoto, capota, aí né? você acorda na mesma postura, na mesma posição que estava. E aí a pessoa que dormiu com esse roncador fala, nossa, parecia que era um trator, ronca demais. E aí o ronco acaba sendo
é muito clássico da apneia do sono. É bem verdade que não é sempre que a apneia do sono tem o ronco, né? Mas uma grande maioria das vezes. É um E sintoma aí muito você tem essa presente, mas não travada, né? mandatório. Exato. E você tem essa travada, né? A pessoa tá, ao invés de respirar, seja pelo nariz, seja pela boca, dá aquela travada. E aí essa Isso aqui. parada de respirar, né? Essa parada é muito, pode ser engraçadinho uma vez ou outra, mas isso traz assim malefícios importantíssimos para a saúde da pessoa. Para pensar que são 10 segundos que a pessoa não respirou, são 10 segundos que não entrou oxigênio no seu corpo, e pensa isso em mais de 5 vezes numa hora. É muita coisa, né? Isso quando a gente fala em 10 segundos, né? Porque na hora que a gente vai fazer, depois a gente vai falar da polissonografia, gente, que é o exame que a gente usa para fazer o diagnóstico, tem paciente que fica 30, 40, 50, 1 minuto sem respirar à noite. E aí eu viro para esse mesmo paciente que está na minha frente e falo, Dona Maria, seu José, segura a respiração aí 15 segundos sem respirar. 20 segundos. E o cara não consegue. Então, é aí que a gente começa a entender o porquê que essa doença é tão grave. Então, pegando o gancho do Rodrigo, aquela pessoa que ronca ocasionalmente, que nem hoje eu postei, uma criança que está com o nariz entupido, está resfriada, está roncando, mas nesse momento é uma coisa. Aquela criança ou aquele adulto, porque criança também tem apneia do sono, tá, gente? Muda os critérios diagnósticos, mas criança também tem apneia do sono. Então, aquele paciente, dependente da idade, que ronca toda noite, com frequência, que tem o padrão do ronco que o Rodrigo falou, aquele ronco que a pessoa sufoca, que engasga, tem que ser investigado. Tá? É mais comum em homem do que nas mulheres, ambos os sexos podem ter, mas é muito mais prevalente nos homens do que nas mulheres. Na população que tem sobrepeso, obesidade também acaba sendo mais frequente e relacionado a algumas alterações anatômicas. Pescoço curto, queixo para dentro, amígdala grande, nariz ruim. Então, alguns fatores anatômicos também podem contribuir para essa pessoa ter uma apneia do sono. E aí vai depender muito da gravidade dessa doença para a gente ver o que a gente vai fazer. Exatamente. Os fatores de risco, acho muito importante a gente citar novamente sobre a obesidade, né? Quando a gente estava, de repente, não vou nem falar de faculdade, quando a gente, de repente, estava lá no colegial, a gente já escutava que os americanos tinham 60% da população dele obesas, né? A gente Exato. chegou lá. Como imita tudo de ruim de lá dos Estados Unidos, a gente imitou isso também, né? A população do Brasil está obesa, né? E obesidade não tem somente a ver com classe média alta, coisa do tipo. Tem muita população carente, população pobre e obesa, porque come mal realmente, tem um fator genético, né? Então, e obesidade é algo importantíssimo, né? A gente tem que realmente dar atenção devida, porque muitas vezes tem alguma resistência insulínica, algum problema que vai já tem um pré-diabetes ou já é diabético e não sabe. Hipertensão, problemas cardiovasculares, e não tem como fugir. Uma hora ou outra a gente vai pensar aqui do coronavírus, não é uma live de coronavírus, mas uma hora ou outra a gente vai pensar, e a gente vê que a obesidade é um dos fatores de risco mais importantes para tudo, evoluir, né? com a forma grave do coronavírus, né? Muitas vezes o paciente, não, ele não tinha nenhuma comorbidade, porque a pessoa está acostumada a achar que obeso é normal, gordinho, gordão, não. A obesidade tem grau 1, 2, 3, né? Tem o sobrepeso, isso tudo conta bastante. E você tem que pensar que muitas vezes essa pessoa que é obesa, que está sobrepeso, ela não dorme bem. E se ela não dorme bem, tem grande chance da sua imunidade estar lá no chão, né? Então a gente tem que pensar realmente nesses fatores de risco. A obesidade, muito comum na nossa população brasileira, é um grande fator de risco para ter apneia do sono. Então, pessoal, para vocês entenderem como que a apneia do sono vai levar a todas essas doenças, o que acontece? Tinha uma pergunta lá atrás que eu já vou responder. Ronco nem sempre tem apneia, tá, gente? Tem uma pessoa que só ronca, que é o chamado roncador primário, e aí a gente vai tratar de um jeito diferente. E tem a pessoa que ronca e para de respirar, que é a apneia do sono, tá bom? Quando a gente pensa em apneia do sono, quando a gente diz, a pessoa lá para de respirar. Se essa pessoa ela para de respirar, a quantidade de oxigênio que está entrando no sangue ela diminui. Se essa quantidade de oxigênio diminui, isso vai levar a um estresse, a uma irritação do nosso organismo, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, a quantidade de oxigênio no sangue cai. Só que a gente precisa de ter oxigênio circulando no corpo inteiro. O que acontece? O coração tem que acelerar, tem que bater mais forte e mais rápido. Aí o paciente começa a ter o quê?
pressão alta, porque isso vai levar à liberação de uma substância que chama catecolamina, isso vai aumentar a pressão do paciente, e isso pode, ao longo tempo, desenvolver hipertensão crônica e arritmia cardíaca. Esse oxigênio baixo, ele aumenta o nível de cortisol, que é uma substância relacionada ao estresse. Esse cortisol, ele vai aumentar também a gliconeogênese. E aí entra no que o Rodrigo falou, o paciente vai começar a desenvolver uma diabetes, uma pré-diabetes, vai começar a levar a um estado também inflamatório desse organismo. Outra coisa que acontece, durante a questão da apneia do sono, tem uma alteração de um hormônio que chama leptina, que é um hormônio que sacia o nosso apetite. Então, se esse hormônio não está funcionando bem, você vai comer mais do que você deveria comer. O que acontece? Você começa a engordar, ganhar peso. O GH, que é o hormônio do crescimento, que é secretado à noite, ele diminui a produção. A testosterona, também pelo eixo hipotálamo-hipófise, também cai a produção. Então, você vê, o fato de você não respirar à noite, parar a tua respiração, altera um monte de coisas no teu organismo que vai favorecer você a teus principais sintomas da doença. Hipertensão, arritmia cardíaca, aumento de chance de você ter um infarto, um derrame, que é o AVC. Você vai começar a ter sonolência durante o dia, porque a hora que você para de respirar, o teu cérebro fala, pô, Alexandre, acorda porque a gente vai morrer. E aí não que você acorda de abrir o olho, mas o teu cérebro entra em atividade para fazer você voltar a respirar. Então você tem cansaço, você tem sonolência diurna, homem pela manhã começa a ter impotência, porque se os níveis da testosterona estão caindo, o cara não tem hormônio para ter ereção matinal, para ter ereção durante a relação. O hormônio do crescimento não é secretado. Então, as crianças que têm apneia do sono, elas não se desenvolvem bem, não crescem. Então, impacta muito na qualidade de vida dos pacientes. Rodrigo, complementa aí, por favor. Não, falou tudo, né? Olha só, gente, o tanto de coisa que a apneia do sono, e que bela aula, viu? Parabéns pela didática. E o quanto que vai impactar realmente na vida da pessoa. Vamos resumir aí. Hipertensão, você piora o seu controle da sua pressão, o cardiologista vai lá e pede o holter, pede o mapa, aí você olha, muitas vezes piora a noturna, na hora que a pessoa estaria dormindo, estaria descansando e não descansa. É o tal do sono não reparador, né? No mapa, desculpa te interromper, Rodrigo, no mapa, que é o exame que o cardiologista pede, gente, que é para medir a nossa pressão durante 24 horas, né? Quando a gente está dormindo, a gente está relaxado. Então, os níveis de pressão, eles têm que cair, tem que ter um negócio que chama descenso, tá? E na hora que a gente vai olhar no exame, a pressão não caiu à noite, muito pelo contrário, às vezes ela até subiu. Porque imagina que você está sendo sufocado por dentro, você vai ter uma resposta a esse sufocamento. E aí tua pressão sobe. Então, muitas vezes, a gente acaba recebendo o paciente que começou o diagnóstico pelo exame de rotina com o cardiologista, que foi avaliar a pressão e tudo mais. Exatamente. E aí você tem essa dificuldade de controlar sua pressão, você aumenta a chance de ter arritmias, aumenta a chance de infartar, de ter derrame, e vamos trazer para o dia a dia de sintoma mesmo, né? Essa sonolência diurna, né? Você acordar mais cansadão com sono. Gente, você está dirigindo o carro, você pescar e bater o carro é uma coisa muito comum para quem tem apneia do sono. Eu vou falar que eu já bati o carro assim, tá? Eu tenho apneia do sono, tô contando até o final do filme aqui. Eu trato, tá? Eu tenho meu CPAP noturno, eu faço o tratamento e não tenha dúvida. Primeiro que a pessoa que mais ficou feliz foi minha esposa, né? Desligou o trator que tinha do lado dela e ela também voltou a dormir bem. E eu também. E aí é o tal negócio de você realmente acordar mais animado. Uma coisa que eu percebi muito depois que eu ajustei, inclusive, os parâmetros, né? Por isso que é muito importante o acompanhamento. Às vezes você faz o exame, ele te dá uns parâmetros que talvez você precise ajustar melhor. E o meu caso foi esse, tive que ajustar melhor. A primeira vez que eu ajustei os parâmetros seguindo o exame, para minha mulher foi maravilhoso, para mim não fez muita diferença. E depois que deu a aumentada, aí sim você consegue acordar e levantar. Isso também acaba ajudando bastante. Porque às vezes a pessoa acorda e fica colocando na soneca, né? Porque dá aquela sensação que não dormiu direito. Então, diminuir essa sonolência diurna, isso é muito importante até para diminuir acidentes, né? Acidentes de trânsito, inclusive. E aquilo que a gente estava falando de imunidade, né? Voltando aqui a puxar um pouquinho
a parte do coronavírus. A gente sabe que para prevenção tá todo mundo careca de saber que tem que usar máscara, tomar cuidado com as mãos. Lembra da brincadeira que eu faço de pensar que na mão tem cocô. Se tiver cocô, você não põe no seu rosto, né? E sempre lavar as mãos antes de ter que mexer no nariz, na boca. Agora, isso é para prevenção. E se você pegar, você tem 80% de chance de não evoluir com a forma grave. Como? Com sintomas leves, desde que a sua saúde esteja em dia. Hoje em dia a gente tem visto, né, Alexandre, que mesmo os pacientes idosos, mesmo os pacientes hipertensos, asmáticos, podem evoluir com a forma leve, desde que esteja bem controlado. Então, cinco dicas que eu quero dar aqui, e vocês vão entender por que eu estou falando disso agora. Primeira, tratar a sua doença crônica. Quem tem doença, para não evoluir com o Covid grave, né? Tratar a sua doença crônica. Quem tem doença crônica tem que tratar direitinho. 2, se alimentar bem. Né? Alimentação balanceada é importantíssimo. Até porque desbalanceada vai te levar à obesidade, entre outras coisas. 3, se hidratar. Beber bastante água, isso é muito importante. Não estou falando para o velhinho de 60 anos que tem insuficiência cardíaca, pelo amor de Deus, isso aí conversa com o seu cardio. Mas hidratação é muito importante até para manter o funcionamento adequado dos rins e tudo mais. 4, dormir bem. Aí entra. Você não tem um sono reparador, você não dorme bem, você vai diminuir a sua imunidade. Você vai ter mais chance de evoluir com um quadro de infecção mais grave, qualquer que seja ela, inclusive o Covid. E 5, ser feliz, né? Saúde mental, hoje em dia, mais do que nunca, tem sido importantíssimo. Então, voltando a essa questão do sono, a gente tem que realmente dar muita atenção a isso, porque dados muito bacanas do seu e-book que você fez, eu não sabia disso. O Ministério da Saúde tinha feito um levantamento de que 50% dos brasileiros relatam ter sono ruim. Gente, metade da população falar que dorme mal é muita coisa. Sendo que só 30%... ver aqui, Rodrigo. Gente, escreve aqui quem dorme mal, coloca eu durmo mal, eu durmo bem, coloca aqui só para a gente ter uma ideia. Tem 40 pessoas aqui assistindo. E a gente vai ver que a grande maioria dorme mal, sabe? E a pessoa não entende o porquê que ela está dormindo mal. E aí você tem os 30% que são diagnosticados com síndrome da apneia do sono, né? Obstrutiva ou mista, que seja. E aí você tem 90% de não diagnóstico. Você não faz diagnóstico dessas pessoas. Isso é muito sério, é muito grave. É uma vergonha até para a classe médica não conseguir fazer um exame para poder chegar a esse diagnóstico. Você consegue prevenir várias doenças gravíssimas, desde que você trate. Aí não trata, obviamente aumenta a chance de ter problemas. Até agora, teve uma pessoa que falou que dorme bem, o resto, todo mundo falou que dorme mal. Tá? Por que acontece isso, Rodrigo? A especialidade de medicina do sono, vamos falar assim, é uma especialidade relativamente nova. Até para os médicos, as pessoas não entendem muito disso. E aí é o que você falou, a doença não é diagnosticada. E a doença não sendo diagnosticada, ela não vai ser tratada, ela vira piada. Ah, meu pai ronca, meu tio ronca, eu vou na pescaria com a família lá, o cara ronca. Vira motivo de piada, de chacota. Mas quando não, no fundo a gente tem que tratar, porque essa pessoa ela vai ter uma doença grave. Gente, a maioria das coisas que a gente está falando hoje aqui nessa live é relacionada à apneia obstrutiva do sono. Eu sou otorrino, o Rodrigo é pneuma, a gente trabalha com respiração. Existe também a apneia central, tem a apneia mista, que é quando mistura um pouco de apneia obstrutiva com a apneia central, que depois, se quiser, é tema de outra live, a gente pode falar sobre a apneia central, mas hoje aqui a gente vai focar no assunto de apneia obstrutiva do sono, tá bom? Só para deixar claro para quem tá assistindo a gente aqui. E aí, então, quando o Rodrigo falou do carro... Quando, né? Quando pensar para poder fazer diagnóstico, né? Isso. Então, o que o Rodrigo falou, só voltando, eu tive um paciente meu que ele dormia no farol do carro de trás, ter que sair do carro, dar uma batidinha no vidro. Amigão, abriu o vidro, você tá bem? O que tá acontecendo? Outro paciente meu foi mandado embora do trabalho, era um executivo de uma multinacional grande, o cara tinha um cargo importante. Ele dormiu na reunião com o CEO da empresa. O CEO, na hora que foi ver, o cara apagou, cara, no meio de uma reunião, sabe? O cara perdeu o emprego. Mas não é que ele dormiu porque ele foi para balada, porque ele estava cansado, ele dormiu porque ele tem uma doença, né? Ele tem que tratar, isso é grave, isso impacta muito na vida das pessoas, é grave isso. A gente tem que levar isso a sério e realmente falar, ó, tem algum problema, você tem que pensar o que está acontecendo.
puxando, lógico, nós médicos também temos essa obrigação de começar a olhar o paciente como um todo, né? Eu falo muito quando eu dou aulas para colegas cardiologistas, eu sempre falo, vocês estão cuidando muito bem da hipertensão do paciente, algumas vezes da diabetes, das arritmias, mas começa a olhar de repente aquele bigode amarelado de nicotina, aquela voz grossa de ter sido fumante, né? Vamos começar a pensar no pulmão desses pacientes, porque muitas vezes o paciente vai no cardiologista, ou vai no clínico geral, ou vai no geriatra, e não vai direto no otorrino, não vai direto no pneumologista para ver outros problemas. E digo a mesma coisa da apneia do sono. Começa a avaliar realmente na hora de fazer aquele exame do mapa ou do Holter, se tem essas maiores alterações na hora, na hora de que ele está dormindo, né? E mesmo com as queixas que ele vai falar. Você tem que pensar que esse paciente tem muito sono, que ele estava na sala de espera ali do consultório, ele estava dormindo, ou não consegue assistir um filme sem dormir. Você tem que pensar nesses sinais que ele apresenta, para poder ajudar essas pessoas. Pensando nisso, gente, lá no meu site também tem um negócio que chama Escala de Sono de Epworth. Vocês preenchendo lá, ela te dá uma pontuação e também te fala se é indicativo ou não de você ter. Entra no meu site para ver. Quem não tiver no meu site, me manda um direct, depois eu passo o link. Mas é muito interessante você começar a prestar atenção nisso. Então, aquele paciente que ronca, e não é aquele ronco, que nem a gente falou, pontual. Paciente que ronca sempre, está cansado, está irritado, não tem ânimo de fazer as coisas, é obeso, tem um pescocinho curto, tem ganho de peso, tem alterações anatômicas, tem repercussões clínicas. Poxa, tem alguma coisa errada. Em algum lugar, a coisa não está funcionando bem. E tem que prestar atenção no sono desse paciente. E é muito bacana essa escala de Epworth, como muitas coisas eu já te copiei, e eu não tenho vergonha de falar. Imitar e copiar gente boa é legal demais. No meu site também tem lá a escala de Epworth. E é legal porque é muito simples, né? Falar, meu Deus, não consigo nem falar o nome disso aí. Mas você pontua, contou ali 10 pontos, você já tem grande chance de ter apneia do sono. E aí vai ter o exame. Isso é uma coisa muito bacana e vai justamente em cima do que você disse, sobre muitas vezes o médico não pensar nisso, nem como diagnosticar, muito menos como tratar. E eu vou fazer aqui uma meia-culpa. Eu, como pneumologista lá atrás, não dava tanta importância, não. A verdade é essa. Porque era uma coisa muito chata, né? Até para fazer o exame, você geralmente tinha que mandar para um lugar para o paciente dormir fora e demorava para fazer. Eu mesmo, na época que eu fiz, minhas filhas têm 5 anos e eu fiz quando a minha esposa era gestante. E aí eu demorei uns 2 meses para conseguir estar com o meu nome lá para fazer. E aí mais uns 2 meses para ficar pronto o laudo, entendeu? Um aparelho, não vamos negar, geralmente é um aparelho caro. Só que hoje em dia tem muito mais facilidade para você conseguir fazer isso, né? Tem, hoje em dia mudou bastante. Então, gente, vamos lá. Paciente que tem história clínica sugestiva de ronco, apneia do sono, vai passar com o clínico, vai passar com o otorrino, vai passar com o pneumo, enfim, vai passar com o médico que prestou atenção. Como que a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença? Então, a gente primeiro vai examinar o paciente. Então, vamos ver peso, vamos ver circunferência do pescoço, tem que examinar a garganta, tem que examinar o nariz, você tem que entender o que aquele paciente tem. Aí, tudo bem, vamos para a parte de exame. Então, eu, otorrino, eu faço um exame que chama nasofibroscopia, que eu entro com uma câmera pelo nariz do paciente para estudar o trajeto que o ar passa, porque a apneia do sono é a via aérea que colaba. Então, eu preciso entender como está a musculatura e se tem alguma coisa que está obstruindo esse caminho. Tá? E aí temos que pedir qual que é o exame padrão ouro. O que é padrão ouro, gente? Qual que é o melhor exame para a gente descobrir qual que é a apneia do sono? É um exame chamado polissonografia. Tá bom? A polissonografia é um exame que antigamente você tinha que dormir obrigatoriamente fora de casa, num laboratório do sono, e aí você, cheio de sensor, eletrodos, e através desse exame eu ia saber se é um paciente que ronca, não ronca, se ronca tem apneia, essa apneia é leve, moderada, grave. Então, assim, de 0 a 5, normal, de 5 a 15 eventos por hora, apneia leve, de 15 a 30 moderada, e mais que 30 eventos por hora, apneia grave. E aí, através desse exame, e aí talvez uma tomografia, exames complementares, a gente abre as opções de tratamento. Hoje em dia, as coisas melhoraram muito, e o Rodrigo pode falar bem, porque ele trabalha com esse tipo de exame, ele faz na clínica dele, tá? Tem uma polissonografia domiciliar. Rodrigo, explica pra gente como que funciona. Pois é, não tem como não comparar. Eu fiz da apneia do sono, a polissonografia no laboratório na época, além dessa demora para você conseguir marcar, além da demora para ficar pronto e você dormir fora de casa.
cheio de coisa, eletrodo na cabeça, fiozaiada. Nossa, gente, é muito desconfortável. Hoje em dia, com a polissonografia domiciliar, isso é muito mais fácil e eu vou falar por quê. Quem está morrendo de saudade de ver jogo de futebol, ou as mulheres que de repente não gostam de futebol, porque tá cheio de mulher que gosta de futebol e que estão achando bom que não tem futebol na televisão. Sabe quando vocês veem um jogador de futebol que acaba de jogar, tem uma coisinha assim, né, um fiozinho? Geralmente é um eletrodo que fica só apenas um fio aqui no tórax, o oxímetro, o meu não está aqui, está ali, o oxímetro todo mundo já está bem habituado, e um catéter nasal. Só. A pessoa dorme em casa, com toda a facilidade do mundo de ir à clínica e vai no lugar para pegar, ensina como que usa, chega na hora de dormir, coloca isso aqui, isso aqui, isso aqui, acabou. E dorme. Tá? No dia seguinte, leva esse aparelhinho, não dá nem para chamar de aparelho, né, que é tão pequeno, leva de volta para a clínica, isso aí é lido, em menos de 5 dias você já tem o diagnóstico. Só que uma coisa que fazia muita diferença, que eu também vou voltar a fazer minha meia-culpa, eu não gostava de tratar, porque você tinha que fazer necessariamente a titulação, né, para saber como tratar, né? Colocava máscara. Sim. O que é isso, gente? Coloca máscara para segundo empurrar o ar, né, durante o exame para poder ver o quanto que essa pessoa precisa. E quando surgiu primeiramente a polissonografia domiciliar, eu continuava achando que não adiantava muita coisa, porque depois você acabaria tendo que fazer esse exame no lugar para poder ver essa titulação. Hoje em dia, tem alguns aparelhos mais modernos que eles fazem o que chamam de auto-CPAP, essa titulação em casa mesmo. Então, você fez o diagnóstico e tem apneia do sono, joia. Vai lá na loja, que vai ter que comprar ou alugar, enfim. Geralmente vale a pena comprar. Divide em várias vezes, né, Alexandre? E aí, em casa mesmo, o próprio aparelho vai saber o quanto que você vai precisar. Né? Esse auto-CPAP e essa polissonografia domiciliar ajudou demais para a gente conseguir fazer diagnóstico para esses pacientes, com uma facilidade, com uma comodidade. E assim, eu falo por mim, eu fiz com toda essa chatice de esperar, de fazer dormir fora e tal. Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade, isso é tecnologia. Então a gente tem que aproveitar isso e fazer mais diagnóstico, tratar mais gente e salvar mais vidas assim, né? Perfeito. O que a gente tem que frisar, gente, só um porém, não é todo paciente que vai passar com a gente que vai poder fazer uma polissonografia domiciliar. A maioria dos casos de apneia obstrutiva do sono, que a gente tem certeza que é um paciente que tem apneia obstrutiva, esses pacientes sim podem ser beneficiados com uma polissonografia domiciliar. Paciente que pode ter uma apneia central, ou uma apneia mista, ou de repente a gente vai investigar uma síndrome das pernas inquietas, enfim, um bruxismo, nem sempre, né, na maioria das vezes, não vai adiantar fazer uma polissonografia domiciliar. E aí, já pegando o gancho do Rodrigo, tudo bem, a gente fez a polissonografia, deu alterada, como que a gente vai tratar esse paciente? Poxa, será que é todo mundo que vai ter que usar o CPAP? Não, gente, não é assim que funciona. Então, o paciente que só ronca, imagina que ele ronca e não tem apneia. Ele pode fazer fonoterapia, são exercícios para fortalecer essa musculatura dele, muitas vezes ajuda. Ou, se ele tiver uma amígdala grande, um problema de nariz ou excesso de peso, a gente opera ou ele emagrece. Paciente que tem ronco, apneia leve. Opções de tratamento. Quando tem alterações anatômicas, cirurgia. A gente pode pensar em cirurgia para ele. O paciente tem uma apneia leve, com poucos sintomas. A gente pode pensar num negócio que chama aparelho intraoral. O aparelho intraoral é um aparelho que um dentista, também especializado em sono, por isso que é importante ter uma equipe multidisciplinar para trabalhar, ele vai configurar um aparelho que ele vai, à noite, na hora de você dormir, ele vai projetar a tua mandíbula um pouco para frente. Então, de lado, gente, você vai ficar um pouquinho queixudinho assim. Então, para os pacientes que têm ronco primário ou ronco primário com apneia leve, esse aparelho pode ser sim uma boa opção. Tenta você em casa colocar o queixo para frente e roncar. É muito mais difícil de você fazer o tecido vibrar, porque esse tecido ele vai estar mais sustentado. Então, essa é uma opção de tratamento. Quando a gente vai para a apneia moderada e grave, mesma coisa. O paciente tem critérios de cirurgia, vale a pena operar. O paciente não tem critério de cirurgia, a gente entra nesse aparelho que o Rodrigo falou, que é o CPAP. Tá? E aí, no CPAP, a gente tem duas opções. Um CPAP convencional, mais antigo, que a gente colocaria uma pressão, uma quantidade de ar fixa. E, hoje em dia, a grande vantagem que a gente tem do CPAP automático,
que ele vai percebendo como que tua via aérea está trabalhando, resistindo, e ele vai ajustando. Então, poxa, eu emagreci. Eu já não preciso ter uma pressão de 9, 10. Então, o aparelho ele consegue captar que você está precisando de menos ar no aparelho e ele ajusta. Nossa, mas hoje à noite eu saí com minha esposa, eu fui comer uma pizza, eu tomei um vinho. Eu vou ter mais apneia, porque eu tomei um depressor do sistema nervoso central. Então, esse aparelho ele vai aumentar a quantidade de ar, de pressão de ar nesse momento. Então, o CPAP automático, quando o paciente tem a oportunidade de comprar, eu sempre indico, justamente, eu pulo uma fase do diagnóstico, que seria a polissonografia com titulação do CPAP. Então, a gente ganha tempo para tratar esse paciente, Rodrigo, e a gente consegue ter um tratamento muito mais eficaz. E aí eu preciso falar, eu tenho uma fisioterapeuta, tá, que trabalha diretamente comigo, que ela que faz a titulação e ela acompanha remotamente meus pacientes. Então, eu tenho um aparelhinho que manda na nuvem o resultado daquela noite, e aí a Érica fica ligando para o paciente, essa noite você não dormiu com a máscara, essa noite você dormiu, vamos precisar mexer, ajustar. Então, você tem um bom médico, você tem uma boa fono, você tem um bom fisioterapeuta, você tem um bom material para trabalhar, não é toda a máscara que é confortável, não é todo aparelho que é bom, né? O conjunto de coisas eu acho que faz toda a diferença no sucesso aí da terapia. Cara, eu falei um monte, fala um pouquinho você agora, porque empolguei. Aí você vai ter uma boa noite de sono. E você vai ter uma boa qualidade de vida, né? Então, ao invés de ficar falando só de doença, a gente tem que ir na prevenção, gente, né? A gente tem que pensar na prevenção para evitar os problemas, para evitar as doenças. Não é problema de... Às vezes eu pego um paciente idoso, eu vou fazer um paralelo aqui. Nossa, doutor, mas mais um remédio? Eu falei, dê graças a Deus que você tem essa chance de tomar remédio, né, para poder viver até 90 anos, se for o caso, né? Agora, dê graças a Deus que de repente o seu médico fez o seu diagnóstico de apneia do sono para poder ver se é o caso de usar o aparelhinho intraoral, para ver se é o caso de fazer uma cirurgia, para ver se é o caso de fazer uso do CPAP noturno e para você poder não perder outro emprego, como aconteceu que você disse, para você não bater o carro, né? Você não ter um infarto, um derrame. Você salvar seu casamento. Eu tenho muita mulher que chega, verdade. Doutor, eu não aguento mais meu marido. Ela chega ela grava o áudio. Ó, olha o meu marido dormindo, eu não aguento mais. Aí você vai ver o casal já tá, tipo, ela dorme no quarto, o cara dorme no sofá da sala, ele já não tem uma vida conjugal boa, porque o cara tá estressado, tá nervoso, tá tendo problema no trabalho, não consegue se concentrar, não tá tendo ereção, porque caiu os níveis de testosterona. Aí a vida do casal começa a ir pro espaço, cara. Não tem fim. É uma bola de neve. Aí na hora que você vai ver, qual que é o problema? Além do cara não comer bem, não cuidar da saúde, ele não dorme bem. E a gente precisa regular o sono. Porque senão... A Ale perguntou assim, dor de cabeça pode ser por causa do sono? Sim, gente. Tanto o excesso de sono, assim, você dormir muito, como você dormir pouco, ambos são gatilhos para levar a um estado inflamatório e você ter dor de cabeça. Eu, por exemplo, eu tenho enxaqueca. Se eu dormir meia hora, 40 minutos, uma hora a mais do que eu devo dormir, tá? Que no meu caso são 6, 7 horas de sono, domingão, vou dar uma esticada. Eu acordo com uma dor de cabeça horrível. Então, sim, o sono está relacionado a dores de cabeça, sim. E tudo é você realmente ter uma rotina, né? É muito importante você ter uma rotina e de preferência saudável. E ninguém está falando aqui que é só para tomar suco de laranja, só tomar água. Como eu até citei, a gente tem que ter nossa saúde mental. E muitas vezes o vinho com a esposa, uma cervejinha com os amigos é importante. Mas não por isso você vai ficar roncando essa noite inteira que você tomou esse vinho com a esposa, essa cerveja com os amigos. E aí ter uma má qualidade de sono para no outro dia ficar quebrado. Na semana seguinte ser uma semana ruim, não produtiva, né? Então isso tudo é muito importante para que as pessoas realmente deem importância a qualidade de vida. A qualidade de vida, né, ficar cuidando quando fica doente. É não deixar ficar doente. Né? Isso é tudo muito importante. A gente tem que fazer diagnóstico para poder salvar mais pessoas, como você mesmo disse, salvar até casamentos também. Né? Exatamente. A Beatriz aqui fez uma pergunta interessante. Ela colocou, tomar sedativo natural ajuda o sono? Gente, medicação que ajuda o sono, a gente tem algumas medicações, por exemplo, melatonina, vamos falar que não chega a ser natural, mas e tem alguns indutores do sono.
Agora, quando a gente pensa em pacientes que fazem uso de medicações como calmantes, antidepressivos, ansiolíticos, normalmente essas medicações elas relaxam muito o paciente e acabam relaxando a musculatura da parte respiratória. Isso agrava a apneia do sono. Então, o paciente que toma diazepam, Rivotril, eles acabam tendo uma piora da qualidade do sono por piora da apneia. Tá? Então, o paciente que tem apneia do sono e, porventura, faz uso dessa medicação, dessas medicações, ele tem que conversar com quem prescreveu para ter um ajuste e entrar no equilíbrio da medicação que ele precisa e a medicação que não vai fazer mal para ele. Tá? Porque senão piora bastante, sim, a apneia do sono. Estou completamente de acordo. Inclusive, você teve uma live muito bacana também de saúde mental, tal, com um colega psiquiatra, né? Sim. Isso é muito importante, gente, porque é o seguinte, outra coisa que se falava, ah, não, mas mais remédio, falava também, não, antes eu tinha um doutor que ele cuidava de tudo, ele via tudo, né? Ele fazia o parto, ele operava o apêndice, ele tratava com antibiótico quando tinha pneumonia, e as pessoas viviam até 60 anos de idade, né? Então, hoje em dia, cada um tem a sua especialidade, justamente para a gente ter mais tempo de vida, com mais qualidade de vida. Eu não vou sair operando a amígdala de ninguém, quem vai fazer é o Dr. Alexandre. Assim como ele não vai sair tratando a asma de ninguém, quem vai fazer sou eu. Né? Assim como não vou tratar a arritmia de ninguém, quem vai fazer é o cardiologista. E a parte da depressão, muitas vezes, na maioria das vezes, tem que ser o psiquiatra. Claro que o geriatra tem um baita de um manejo com o paciente idoso, nessa questão da depressão do idoso. O que eu estou querendo falar é isso por quê? Puxando o gancho dos benzodiazepínicos, né? O diazepam, o Rivotril. A gente vê direto o pessoal usando a torta direito, só pedindo para fazer a renovação da receitinha azul, e muitas vezes ela não tem nem indicação. Né? Muitas vezes tem outras medicações mais importantes para serem feitas. E aí você acaba também sendo uma coisa a mais para atrapalhar a qualidade do sono, né? Então, é muito importante ver isso. Ó, Bibi. Ó, Bibi. Dá o Bibi. Tudo bom? A Tá próxima a gente tem que fazer em casa para trazer as minhas para também. Fazer com as meninas juntos. Senta aqui quietinha. Gente, então é muito importante essa questão da medicação, porque realmente afeta muito, e não adianta a gente aí tem que aumentar a pressão do CPAP, aí o paciente descompensa, tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a causa do problema do cara, de ele estar irritado, ansioso, depressivo, é porque está tudo dando errado na vida dele, está tudo dando errado na vida dele porque o cara está dormindo. Sabe? Simples assim, entendeu? Então muitas vezes a gente como você falou, né? Desculpa, é como você falou no começo lá, que você deu uma baita de uma aula com uma didática muito bacana. Você não dorme, você piora toda a sua parte hormonal, que você não se sacia com a alimentação, então você engorda mais, né? Você não consegue se concentrar, você tem mais sono de dia, você vai tendo um monte de problema, um problema de impotência, você vai tendo vários problemas. Então, poxa, vamos ajustar onde a gente já sabe que está errado, vamos ajustar essa parte do sono. Umas perguntas bacanas aqui, eu vi, quem é magro também pode ter apneia de sono? Pode. Como o doutor falou, tem alterações anatômicas que as pessoas às vezes podem ter, mesmo sendo magras, lá por dentro você vê algumas alterações e tem essa dificuldade. E às vezes a gente pega, Rodrigo, o paciente magro que não tem amígdala grande, que não tem língua grande, que não tem alteração craniofacial, ele também pode ter apneia do sono, tá? Criança da idade da Bibi, que nem tem 4 anos, às vezes tem uma adenoide grande, tem uma amígdala grande e também vai ter apneia do sono. Lembrando que para criança, gente, para adulto, a gente começa a falar em apneia do sono a partir de 5 eventos por hora. Para criança, mais que um evento por hora já é patológico. Então a criança não vai bem na escola, a criança não dorme bem, a criança não ganha peso, a criança não come, a criança não desenvolve, a criança tem olheira, tem aquela cara de Ronaldinho Gaúcho, sabe? Por ser respirador oral. Então tem que prestar atenção nas crianças também. Dá uma roncada aí, Bibi. Faz... Vai lá, e uma outra coisa também, tem a apneia do sono sem o ronco também, né? Claro que fica mais difícil a apneia do sono quando a pessoa não ronca. Claro que fica mais difícil a gente conseguir fazer o diagnóstico, porque é um sinal muito claro, né? A minha tia, minha madrinha, falou esses dias, então aqui todo mundo tem, e assim, a filha dela, minha prima, é magra, né? E a minha tia também está longe de ser gorda. E aí o que acontece? Ela teve, e foi difícil fazer o diagnóstico por conta disso, porque ela não tinha o ronco, ela tinha esses outros sintomas todos que até chegar no diagnóstico acabou demorando.
né? Aí o cara vai Tem muita tomar, coisa que começa a perguntar. tomar energético para ficar acordado, aí fala, puta, eu tô irritado, eu tô estressado, eu vou tomar um calmante. Ah, eu tô com problema de memória, vai no neuro. E aí, às vezes, pega um neuro que não está acostumado a trabalhar com medicina do sono. Então, gente, os profissionais que mais trabalham com medicina do sono são otorrino, neuro, pneumo e psiquiatra, tá? Teoricamente, até são as 4 especialidades que são pré-requisitos para você ter uma outra especialidade, que é a medicina do sono. Então, é muito, muito importante você procurar um cara que entenda o que está falando. Às vezes você vai num otorrino e pode falar, roncar é normal. Não, gente, roncar não é normal. Procura um cara Assim, que saiba, né? Emagrece que fácil. Emagrece. Emagrece, Simples, emagrece. né? Emagrece Fácil, e dorme de lado, né? Emagrece e dorme de lado. Ele resolveu o problema, sabe? Não é assim, gente. Tem que procurar quem sabe o que está fazendo. Né? O Rodrigo falou, a medicina antes, vocês tinham um cara que fazia tudo. Hoje em dia a medicina é tão ampla que, por exemplo, eu dentro da otorrino, a parte clínica eu faço de ouvido. Agora eu não opero ouvido, porque assim, ou eu me dedico a fazer a parte de nariz, garganta, base de crânio, que é o que eu faço e gosto de fazer, faço bem, ou eu precisava me dedicar para ouvido. Então, assim, você tem que escolher um caminho, ainda mais uma especialidade cirúrgica, porque, o cara que fala que faz tudo, ou ele é um gênio, ou ele faz tudo meia boca, porque não tem como, do jeito que as coisas estão crescendo, pô, dentro do otorrino você tem plástica facial, você tem estética, você tem medicina do sono, você tem otorrinopediatria, você tem foniatria. É tão grande, a especialidade é tão grande que você fala, eu faço foniatria, eu faço medicina do sono, eu faço otologia. Não dá, gente, não tem como, né? Você tem que focar em alguma coisa. Ou você vai fazer um pouquinho de cada um. Agora, para você fazer bem uma coisa, você tem que focar. Sem falar também que você tem que ter qualidade na sua família, né? Aquele cara que ele é bom em tudo, estuda tudo e faz tudo, ele não vai ter tempo nenhum para a família dele, para ter a Bibi aí, para ter a Laura e a Alice ali comigo. Né? A gente tem que pensar tudo, né? A gente tem que ir no profissional mais indicado, gabaritado para isso, para você realmente ser ajudado. Mas eu vejo, Rodrigo, as coisas dentro da medicina, e não só no otorrino, como em todas, são tão grandes, cara, as especialidades estão se expandindo tanto, que você vê a ortopedia, não dá para o cara ser bom em joelho, quadril, mão, coluna, sabe? Cara, você tem que focar em alguma coisa, porque felizmente a medicina está avançando muito, né? E a medicina do sono vem avançando muito nisso. Então você vê, poxa, antigamente o que roncar era uma piada, olha o que a gente falou aqui, desde o começo lá, o cara para de respirar, leva todo um estado inflamatório, e que se você for fazer o link com essa maluquice do Covid, o Covid o que, que é? Uma doença inflamatória. Então você vai ter uma doença inflamatória num paciente que tem um organismo inflamado. Inflamado. Né? Ou seja, esse cara ele não vai evoluir bem, gente. Não vai adiantar você fazer remédio A, B, C, D, porque esse cara ele já está um passo à frente daquele cara que tem a saúde boa, que está mais magrinho, mais em forma, que come bem, sabe? Nem eu nem o Rodrigo somos um exemplo, assim, a gente gosta de tomar uma cervejinha, a gente gosta de comer um churrasco, mas, gente, tem que cuidar da saúde, não dá para fazer isso o dia inteiro. Exatamente. E é o que a gente fica batendo na tecla, né? Tratar doença crônica, tratar doença crônica, tratar doença crônica. A apneia do sono é uma doença crônica que muitas vezes não é tratada. Poxa vida. E o paciente fala, Alexandre, eu vou ter que usar o CPAP pro resto da vida? Cara, muitas vezes sim, tá? Muitas vezes sim, só que você tem a escolha de parar de usar o CPAP e voltar a ter pressão alta, arritmia cardíaca, chance de morrer à noite, ter uma morte súbita, ter um derrame e ficar todo torto na cama, ou dormir com uma máscara e ter uma vida normal, sabe? Não sou eu que vou te obrigar a tratar, eu vou te dar um caminho, entendeu? Né? E aí os pacientes, quando começam a usar o aparelho CPAP ou fazem a cirurgia e percebem o impacto na vida, eles começam a aderir ao tratamento. Eu nunca vejo você tem um paciente que fala, doutor, eu viajo para pescar, ou eu viajo sem minha mulher, mas eu não viajo sem o meu CPAP. O negócio faz tão bem pro cara, o cara volta, ele voltou a ter vida, sabe? As pessoas voltam a ter vida quando você regulariza o sono dela. Então, é muito importante isso. Demais. Vou fazer até uma comparação puxando sardinha para o meu lado aqui com os asmáticos, né? Até a pessoa que tem asma aprender que a bombinha não faz mal, a bombinha de tratamento direitinho. E detalhe, gente, Berotec, Aerolim, Salbutamol, essas coisas não são tratamento. Tratamento são as outras bombinhas inalatórias mesmo de fazer tratamento. Quando ela
perde esse medo, ela confia no seu pneumologista que faz o tratamento para ela, fala, nossa, mas era assim que era para respirar? Assim que vocês respiram? Ela nunca mais vai deixar de usar direitinho a medicação dela. É a mesma coisa do CPAP. Você começa a perceber, nossa, mas era assim que era para dormir? Era assim que era para acordar? Eu não sabia, né? A pessoa fala, nossa, a última vez que eu acordei assim, eu tinha 20 anos de idade. Né? Porque meu, tô me sentindo jovem de novo, né? Ó, a Elza tá falando aqui, ó, eu uso o CPAP. E aí, gente, pode perguntar se você tem algum parceiro, algum amigo, algum conhecido que usa o CPAP e tá bem adaptado, o cara vai falar que mudou a vida dele, tá? A gente está falando muito de CPAP, gente, porque tem pessoas que não têm indicação de cirurgia, tá? Agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Muitos pacientes a gente consegue resolver operando, tá bom? O paciente emagrece, a gente tira as amígdalas, a gente tem a parte que a bucomaxilo, a crânio-maxilofacial faz a cirurgia ortognática, cirurgia de desvio de septo, tem muita coisa que dá para a gente fazer até para facilitar no uso do CPAP. Porque às vezes o paciente tem uma via aérea que não funciona bem e você vai colocar o CPAP nele, ele vai precisar de uma pressão muito alta no CPAP. Então, se você opera e pega esse cano que está entupido e deixa ele aberto, deixa ele pérvio, por mais que o paciente, vamos falar que o paciente tinha uma apneia de 50. Aí eu fui lá, operei, a apneia dele caiu para 15. Poxa, ele continua tendo uma apneia de moderada, né, querendo virar grave. Poxa, mas era 50, era 60, ele ia precisar usar um CPAP com uma pressão de 14, 15, 16. Agora ele vai dormir com um CPAP com uma pressão de 8. Sabe? É muito mais confortável, é muito mais fácil a adesão do tratamento quando você combina as opções de terapia que a gente tem. Acaba sendo mais fisiológico, digamos assim, né? Eu ia puxar mesmo esse exemplo que você mesmo ensinou, nem eu sabia. Eu falei, não, porque quando você opera, se tem indicação de cirurgia, resolve, né? Pior que não, nem sempre resolve, mas melhora demais. E você consegue deixar a pessoa fazendo uso do CPAP sendo muito mais fisiológico, né? Muito mais natural, digamos assim, e obviamente diminuindo os riscos e as chances dele evoluir com doenças graves, cardiovasculares, como a gente falou, a qualidade de vida que cai pra caramba, né? Então é realmente por isso que é importante você ter o profissional gabaritado, o profissional de confiança, para ver se realmente tem indicação de cirurgia, para ver se realmente tem indicação de usar o CPAP. Isso tudo é muito importante, porque está cheio de bons e maus profissionais em vários setores, inclusive, infelizmente, na medicina também. Na medicina, né? Então, é o que você falou, não é todo mundo, não é todo otorrino, não é todo pneumo, não é todo neuro, não é todo psiquiatra que vai fazer medicina do sono. Muito mais não é todo mundo que vai se aventurando sobre isso. Quantos congressos eu já fui, você também, e treino, e estudo. Por sinal, vou mais uma vez parabenizar pelo seu e-book, que ficou muito bacana, ficou muito didático, tá? Para a população leiga mesmo, para ler, entender, falar, nossa, eu tenho que pensar que talvez eu tenha realmente apneia, vou procurar um profissional, né? Aproveitando, quem quiser o e-book, me manda um direct, eu mando o link, acesso gratuito, é só fazer o download, pode espalhar para todo mundo que vocês quiserem, porque é o que o Rodrigo falou, ficou bem didático, ficou numa linguagem, está muito completo, mas está bem didático, está fácil de ler para as pessoas entenderem o porquê que elas precisam procurar ajuda. Essa é a mensagem acho que da live e da ideia do e-book, né, Rodrigo? As pessoas têm que se conscientizar que o pai que ronca, que a mãe que ronca, que o avô que ronca, né, que o filho que está roncando não é normal. Uma hora perde a graça a piada, né? É legal Sim. ficar dando risada do ronco dele, mas vai perguntar para a mãe se ela aguenta o ronco dele, né? Ou não, vai perder achar legal. A graça, Rodrigo. Sem causar terrorismo, vai. A hora que morrer, a hora que tiver um AVC, ficar torto, sabe? Falando, nossa, eu fui ter um AVC porque eu tinha. Daí falar, teve AVC por quê? Porque a pressão estava alta. Mas, poxa, por que a pressão estava alta? Eu sou obeso, eu sou hipertenso, eu tenho apneia. O que você fez para mudar isso? Nada, fiquei comendo churrasco, tomando cerveja o dia inteiro. Gente, não tem segredo. Sabe? Às vezes a gente é muito direto, tem paciente que fala, poxa, você me deu uma chacoalhada, mas é porque precisa, gente. A gente precisa, às vezes, a gente conversa. Quem é meu paciente? Ah, a Charlene está aqui. Pô, eu opero meus pacientes, eu ligo no dia seguinte, eu ligo no outro dia, eu acompanho, eu faço um follow-up de perto. Por quê? É meu trabalho. Agora, se o paciente não está acordando com eu lá, a gente tem que dar uma chacoalhada no teu asmático que fuma, né, Rodrigo? Pô, amigão, você tem asma, você vai fumar? Eu não vou te ajudar, cara, sabe? Não dá pra gente ficar enxugando gelo.
Quem ama, cuida, né? Então a gente tem muita preocupação. Eu costumo falar para meus pacientes, ó, na hora que eu tô aqui com você, você é a pessoa mais importante da minha vida nesse momento aqui. Ninguém vai me ligar, eu vou ficar atendendo. É você. Depois eu chego em casa ainda, vejo alguns exames, eu entro em contato, mas depois, na hora que você estiver em casa, é contigo. Você tem que fazer a sua parte, né? Então, realmente, a gente precisa dar muito chacoalhão, costumo falar. Todo mundo ama aqui a mãe e o pai, que às vezes deu umas palmadas na gente para poder realmente dar as orientações adequadas. Então, a gente precisa realmente puxar e trazer essa importância disso tudo, né? Trazer a importância que é tratar. Como você está falando, é muito engraçado, a gente falou, né? É engraçado, só que uma hora a piada perde a graça. A hora que o pai tem um derrame, né? Ou mesmo a hora que os pais separam, né? Ou mesmo, agora vamos voltar para a tragédia, a hora que o pai bateu o carro porque ele dormiu no volante. Vamos falar de tempo atual? A hora que de repente seu pai que você vai olhar, você nunca levou no hospital, nunca levou no médico e acha que ele não tem pressão alta, acha que ele tem diabetes, ele só ronca, só ronca. Aí vai ver como que vai ser, como que ele vai evoluir se ele pegar coronavírus. Vai ver se não é a forma muito mais grave da doença e se de repente não vai morrer por causa disso. Então vamos tratar as doenças crônicas. Exato, ele falando coronavírus para agora, mas se o cara pega uma pneumonia, um H1N1 ou qualquer outra doença, né, gente? Essas doenças são graves, piora, sabe? Tem que tratar. É muito complicado. Gente, acho que está chegando, tem uns 10 minutos aí. Vocês querem colocar alguma pergunta final? A gente foi respondendo mais ou menos o que ia aparecendo aqui. Aproveita, gente. Quem segue o Rodrigo começa a me seguir. Quem me segue começa a seguir o Rodrigo. Os dois Instagrams são muito atualizados. O tempo todo tem informação, tem conteúdo. O Rodrigo é um cara super acessível também. Vai tirar a dúvida de vocês. Né? Quem tiver alguma pergunta aí, coloca pra gente. Rodrigo, se você quiser também começar as considerações finais, pelos meus cálculos aqui, acho que a gente deve ter uns 5 minutos ainda. Sim. Quero agradecer todo mundo que veio, tá? Vi muita gente conhecida aqui, amigos, médicos, pacientes, minha secretária, minha esposa, família. Bacana demais. Realmente a gente quer que vocês sejam bem orientados. Eu vi um comentário muito legal aí. Nossa, essas lives estão sendo muito mais úteis do que ver televisão. É verdade. A gente vê que, infelizmente, a televisão tem deixado gente infartando mais do que informando, né? Isso é muito triste. Então, vamos aproveitar as lives dos bons médicos, das boas pessoas para poder se informar. Volto a dizer, o seu Instagram é um espelho que eu levo, tá? Então, é muito bacana ver tudo que você faz do seu trabalho. Eu estou tentando fazer tão bom quanto. Agradeço que todo mundo viu aí e eu quero deixar realmente essa mensagem. Vamos cuidar da saúde, não cuidar da doença. Vamos cuidar da saúde para não chegar na doença. Tá? Então, procure o seu médico de confiança. Tenha o seu médico de confiança. Para com essa mania de ficar indo para pronto-socorro para tudo. Tenha o seu médico para poder fazer os diagnósticos necessários. Gente, pronto-socorro, o nome fala, é um pronto atendimento. É para você apagar o incêndio. Não é para você ficar indo no pronto-socorro e pedir para o médico te dar a bombinha da asma que você tem que você não trata. Ou porque teu nariz entupiu e o cara do pronto-socorro vai tratar tua rinite. O médico do pronto-socorro, ele não tem essa formação. Você precisa do teu médico, do teu especialista que vai cuidar e acompanhar de você. A Simone falou aqui, quando faz a cirurgia da apneia, some de vez o ronco. Simone, muitas vezes sim, a gente consegue sumir com o ronco do paciente. Tem uma escala que quando eu vou operar o paciente, eu falo, ó, a chance de sucesso da tua cirurgia é 60%, 80%, 90%. Eu consigo estratificar isso para ele, mas lembra que o foco não é o ronco. Eu sei que o ronco atrapalha a vida pessoal do casal. O foco é tratar a apneia, porque quem vai matar é a apneia. A única chance do ronco matar é se você pegar a tua panela e dar na cabeça do teu marido. Tá? Senão aí você vai matar o seu marido. Mas o ronco não mata ninguém. Tá? O ronco é só o barulho que pode ser um dos sinais que você está tendo apneia. Então o foco sempre é tratar a apneia e não tratar o ronco. Né? Deixa eu ver se apareceu mais alguma coisa aqui de pergunta. Não assisto o jornal, somente as lives, né? É isso aí, o Rodrigo já tinha falado. Né? Rodrigo, enquanto eu olho aqui, não, acho que foi mais ou menos isso. Né? A Renata falando que quer ser paciente da gente. Poxa, é que vocês estão no Rio de Janeiro. Renata, se você precisar de um otorrino bom no Rio de Janeiro, você me manda mensagem. Tem um amigo muito bom no Rio de Janeiro. Eu te indico ele, você vai ser super bem atendida.
tá? Acho que é isso, gente. Acho que o recado é da... Ah, outra coisa. Não guardem as informações para vocês. Passem boas informações adiante. Pega o e-book do Dr. Alexandre, repassa para todos os grupos, entendeu? Pega o meu canal do YouTube, o canal do YouTube do Dr. Alexandre, o meu Insta dele. Repassem, porque pô, a gente vai sempre fazer o possível para te dar as informações mais atualizadas e cientificamente comprovadas, né? Sempre tentando o melhor de todo mundo. Então vocês também têm que tentar isso. Tá cheio de gente que tem asma aí que você vai conhecer, tá cheio de gente que tem apneia que você vai conhecer, tá cheio de gente que precisa realmente procurar um especialista. Então passem as boas informações adiante. Gente, a apneia que a gente está falando é a apneia do sono. Então ela acontece enquanto você dorme. Tá? A Malu perguntou, tem dificuldade de segurar a respiração? Aí é a apneia do mergulhador, que o cara vai... segura e vai mergulhar, que é a apneia que o mergulhador faz na hora de mergulhar. Porque a apneia que a gente está falando, o nome fala, é a apneia do sono. Então ela vai acontecer quando o paciente está dormindo. Pode ser dormindo à noite, pode ser no cochilo do sofá, mas é sempre enquanto o paciente está dormindo, tá bom? Tinha mais uma pergunta aqui, que eu acho... O Insta do Rodrigo é DR Rodrigo Santiago, né, Rodrigo? Seu Instagram? Isso aí. É só clicar em cima também, né? Mais DR Rodrigo Santiago. Gente, eu vou deixar essa live salva no meu canal do YouTube também, vai estar integral lá. A Rose está aqui agradecendo, obrigado pelas informações. A Rose, eu operei a Rose no sábado, tá super bem, tá evoluindo muito bem. Tem retorno comigo quarta-feira agora. Gente, eu acho que era isso, eu acho que foi muito bom, foi proveitoso. Só tenho a agradecer aqui a participação de todo mundo, as lives com o Rodrigo são ótimas. A gente consegue, acho que, passar muito, muito conteúdo, só que de uma maneira leve e tranquila, né? Sem dúvidas. E continuaremos assim, né, meu amigo? Sim, acho que depois, né, a otorrino e a pneumo, eu sempre falo, né, a mucosa, a carninha que começa aqui, ela se estende até o pulmão. Então não adianta eu querer tratar aqui se eu não tiver o Rodrigo para ajudar a tratar o pulmão, e não adianta o Rodrigo tratar o pulmão do paciente se não tiver o Alexandre para tratar o nariz, a sinusite, enfim. Um complementa o serviço do outro. E não adianta falar, eu vou tratar tudo do começo ao fim, gente, porque não vai dar certo. A gente precisa sempre ter a ajuda de bons profissionais. Às vezes a gente tem a barreira da distância, né? Eu estou aqui no Morumbi, o Rodrigo está no Tatuapé, mas tem pacientes que eu falo, precisa ir no Rodrigo, porque o cara vai me ajudar. Eu não vou conseguir compensar a tua doença se você não for num bom pneumologista. Então, o Rodrigo, com os pacientes dele que tem apneia, ele olha lá, puto, o cara tem uma baita de uma amígdala e ronca, sabe? Poxa, passa no otorrino, vai avaliar, vai ver. A gente precisa ter essa troca, esse intercâmbio para a gente conseguir oferecer uma medicina de qualidade para vocês. Exatamente. E aquela conta que eu até aprendi contigo, né? 30% de quem tem rinite vai ter asma. E 70% de quem tem asma 70% dos asmáticos tem rinite. Então a gente tem que ajudar um ou outro para controlar. Aquilo que eu falei, quando eu precisar da ajuda do Alexandre, eu vou pedir. Quando ele precisar da minha ajuda, ele vai pedir em prol de um bem maior, que é a vida do paciente. Exato. Gente, agora deu o aviso aqui. Só tenho a agradecer a todo mundo. Gente, boa noite. Então, gente, quem quiser os contatos, manda direct para mim, manda direct o Rodrigo, eu passo o link do e-book, eu passo o link do site dele, do YouTube, a gente vai dando essas informações para vocês, e se surgir alguma dúvida depois, manda para o Rodrigo, manda para mim, que a gente vai respondendo. Tá bom? Cuidem-se! Boa noite para todo mundo. Rodrigo, beijo nas meninas, passando essa maluquice, a gente marca um churrasco. Precisamos. Tá bom? Tchau, gente. Fique com Deus.